O presidente Lula se reuniu hoje com os governadores de 26 estados e do Distrito Federal. No discurso, o presidente reforçou a necessidade do diálogo e da pacificação das relações políticas. Quem traz os detalhes desse encontro é a Tainá Farfan, ao vivo de Brasília. Tainá, alguma medida prática a partir dessa reunião? Boa noite. Oi, Felipe. Excelente noite de sexta-feira para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Foi publicada a Carta de Brasília, que anuncia a criação do Conselho da Federação, reunindo representantes da União, estados e municípios, que devem criar uma agenda permanente com pelo menos 4 encontros anuais. Esse encontro marca a retomada de forma mais consolidada desse diálogo entre União e entes federativos. Isso nas palavras do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Nesse encontro, eles trataram, então, sobre recursos, investimentos, também um ponto muito importante para os governadores é a questão da recomposição de receitas. Alguns governadores chegaram a se manifestar de forma pública, afirmando que não há como discutir reforma tributária sem discutir essa questão da recomposição de receitas. Também foi estabelecido um prazo do dia 10 de fevereiro para que cada estado apresente uma lista com as obras que estão paralisadas e quais devem ser retomadas de forma prioritária. Foi um encontro, Felipe, que começou por volta das 10h30 da manhã, se estendeu até o horário do almoço, em um almoço lá no Palácio do Itamaraty, também com a presença de ministros. A maioria dos chefes da esplanada estavam presentes. Lula, na abertura desse encontro, chegou a fazer aquela fala, a tradicional fala abrindo o encontro. Ele afirmou que as portas do Palácio do Planalto estarão sempre abertas para todos os governadores, independentemente da orientação política, se é aliado ou não do novo governo. Foi estabelecido ali um canal de diálogo também entre os governadores e o Ministério da Fazenda e do Planejamento para que eles possam discutir a questão da recomposição do ICMS. Sobre esse ponto, Lula não fez promessas, mas se mostrou aberto ao diálogo. Agora a gente vai escutar um trecho do que disse Lula na abertura desse encontro. Olha só. A palavra-chave é essa: o Brasil precisa voltar à normalidade. Em cada estado que eu for, eu irei visitar o gabinete do governador, a não ser que ele não queira. Se ele não quiser, também eu não posso fazer nada. Não tem como entrar, não vou fazer que nem os terroristas aí invadir o gabinete do governador. Mas eu não quero, sabe, chegar no estado e ter o governador como inimigo, porque o governador pertence a um outro partido político, porque o governador votou em fulano ou beltrano. Isso não haverá na minha cabeça e eu já dei prova disso nos outros 8 anos que eu governei esse país. Então, este país, eu quero assumir um compromisso com governadores, voltará à normalidade. Ao debate, o BNDES é a principal carta do governo federal nas negociações com os estados. Hélio, eu começo com você. A gente viu o Lula aí dizendo que vai receber todo mundo, independentemente da posição, vai conversar com os governadores, tem essa relação com o BNDES. Como é que você avalia? Você mencionou se é a principal carta, deve ser a carta super trunfo, Felipe, porque é que ele usa para tudo, né? O BNDES virou o instrumento para ele fazer tudo o que ele gostaria, ajudar governos de ideologia de esquerda, ajudar os governadores para conseguir base. No fundo, é a velha nova matriz econômica lá da época do Manteiga, que liquidou, aniquilou as contas públicas do Brasil e gerou a maior recessão da história, né? Então, essa questão do BNDES é gravíssima, na minha opinião, porque vai ser usado politicamente, vai ser usado para endividar os estados, que os estados, como você sabe, não podem ser endividados salvo com organismos multilaterais, então o BNDES entraria nessa qualificação. Mas eles já são tremendamente endividados junto à União, então seria uma forma de eles ficarem ainda mais endividados. Então, uma série de promessas, né? A gente ouviu aqui que a intenção da reforma tributária é que não aumente impostos. Então, o governo deveria estar se preocupado em reduzir gastos, não aumentar gastos. E o que a gente está vendo com a PEC do estouro,
um enorme aumento de gastos, e agora a gente está vendo todo dia um anúncio de novos gastos, etc. E vamos lembrar que o BNDES, Felipe, ele é aquele mecanismo que tira dos pobres, tira do trabalhador para dar para empresários. Pode ser empresário médio, pequeno, grande, mas para dar para empresários. A gente tem um mercado de capitais extremamente desenvolvido e não precisaria disso. E quando o BNDES entra nessa história, ele acaba distorcendo todo o sistema de crédito, que foi o que o Paulo Guedes tentou consertar e conseguiu bastante nos últimos anos. Então, o dinheiro do BNDES vem principalmente do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou seja, sai da folha de pagamento de todos os trabalhadores do Brasil. Se não fosse esse subsídio, o salário de todo mundo aumentaria, o pessoal de carteira assinada, que é o que a gente deveria desejar. O BNDES já pode sobreviver por conta própria, com o seu tamanho, com o seu balanço e usando o mercado de capitais. Não deveria pegar dinheiro do trabalhador para dar para empresário. Boulos, você tem uma avaliação de como deveria ser usado o BNDES? Porque ao longo da corrida presidencial, Lula falou em colaborar usar o Banco de Desenvolvimento para colaborar com pequenas e médias empresas. E agora, nessa missão internacional, ele já voltou a defender o financiamento de engenharia para outros países. O Hélio colocou alguns outros elementos. Qual é a sua avaliação, seu apanhado? Olha, Felipe, eu acho que antes da gente falar do papel do BNDES, é importante a gente falar do porquê que os governadores foram com o pires na mão hoje para o Palácio do Planalto, pela medida covarde tomada no governo Bolsonaro do corte do ICMS dos combustíveis, penalizando os estados pela alta do preço da gasolina, que foi resultado de uma política desastrosa que o Michel Temer criou na Petrobras quando o Pedro Parente era presidente da empresa e que o Bolsonaro manteve, que é a política de paridade dos preços de importação. Isso foi a política responsável, dado o aumento do dólar, as variações cambiais nos últimos anos, pelo aumento do preço dos combustíveis no Brasil inteiro. E aí, como o Bolsonaro não queria mexer nesta política, no interesse dos grandes acionistas, sobretudo na Bolsa de Nova York, da Petrobras, ele foi e cortou o ICMS dos combustíveis. E aí, isso gerou um rombo na conta dos estados e precisa se encontrar uma solução. Foi daí que a gente chegou no debate da utilização ou não do BNDES. É sempre bom a gente lembrar isso. Da minha parte, eu acredito que o BNDES deve servir essencialmente para fortalecer pequenas, médias empresas que não conseguem, têm mais dificuldade de ter acesso ao mercado de capitais. Agora, nós temos que ter em conta que nós temos quase que um monopólio de bancos no Brasil. Nós temos 5 bancos fornecendo crédito, que faz com que o nosso spread bancário seja um dos mais altos do mundo, que as taxas de juros tenham voltado a subir nos últimos anos, tem uma concentração do sistema bancário que é praticamente sem paralelo em termos internacionais em países como o do Brasil, que faz com que os bancos públicos, como é o BNDES, e no caso de bancos comerciais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, tenham que ser utilizados em certos momentos, concedendo empréstimos com juros mais baixos, como forma até de regulação de mercado e de permitir a indução, o fortalecimento de certos setores estratégicos da economia brasileira. Nós temos um problema de base. No caso da relação com os governos estaduais, a covardia do Bolsonaro de não ter mexido com o PPI na Petrobras e, no caso do papel do BNDES, o nível de concentração bancária do Brasil. O Hélio quer fazer um contraponto? Diga, Hélio. A questão do ICMS, o ICMS foi uma política que o Paulo Guedes propôs e o Congresso Nacional fez. A gente está falando do ICMS de produtos essenciais como combustíveis, energia, gás, etc. O Congresso Nacional estabeleceu um limite máximo para a alíquota, né, que é de 17% ou 18%. Vários estados cobravam 30%, 35%, né, esfoliavam o computador, o consumidor. E o que aconteceu? Houve um mecanismo de compensação dos estados se por acaso a arrecadação total do ICMS ficasse abaixo do ano anterior.
que ainda não fecharam as contas públicas desse ano, mas que eu imagino que não deve ter acontecido, ou pelo menos não deve ter acontecido em vários estados, porque, como a gente sabe, no ano passado o combustível subiu muito de preço, o dólar também subiu, então a arrecadação total foi preservada. E também teve um mecanismo de compensação para o Fundeb, para a área de saúde, etc. Tudo isso está coberto por compromissos do governo federal, conforme passou na legislação. Então, eu acho que isso, no fundo, beneficiou para burro, Felipe, o consumidor final, porque baixou o preço dos combustíveis. O que o PT está fazendo agora está tentando arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro. Vai fazer, então, os combustíveis subirem de preço. É isso que, no fundo, está por trás da política do PT. Agora, falando um segundinho da política de paridade de preço da importação da Petrobras, que o PT está querendo trocar essa política, e quando você faz isso, e vai existir uma disparidade entre o preço dos derivados aqui no Brasil e os preços dos derivados no mundo. Como o Brasil tem que importar 25% do consumo de derivados, não vai haver nenhum motivo para que importadores façam essa importação se o preço aqui estiver abaixo do preço internacional. Então a gente vai correr um enorme risco de desabastecimento, isso é uma irresponsabilidade danada. E por isso que a Petrobras agora, a intenção do presidente da Petrobras, que eu acho uma irresponsabilidade, é parar de vender refinaria, que é um compromisso com o CAD da Petrobras de vender refinaria, já era um compromisso antigo, eles estão querendo descumprir esse compromisso, e ainda por cima construir, veja que maluquice, construir refinarias, ou seja, mais que nessa questão ambiental que a gente está preocupado, a Petrobras agora, para fazer uma manipulação dos preços, quer construir mais refinaria, para ficar tudo dentro do cercadinho do Brasil, para ele poder fazer uma política diferente da paridade, que é o que faz sentido. Raquel está doida para fazer ponderação, mas o Boulos está inconformado. Diga, Raquel, vai. A gente vai passar a palavra para o Boulos. Ele vai ceder o lugar às damas, né? Raquel está querendo muito se impor aí nesse debate. Não é a dúvida, Raquel, mas só não abre mão da minha tréplica depois. Claro, vai todo mundo falar. Eu só vou pontuar algumas coisas, porque vocês falaram de um tantão de coisas que eu acho que é importante a gente pontuar. Primeiro, é importante essa aproximação do presidente Lula com os governadores. Jair Bolsonaro vivia em pé de guerra com os governadores. Isso fazia muito mal para o país. Isso era ruim na política de saúde, na política educacional, numa série de áreas, uma coisa horrorosa. Então, assim, é muito interessante que esse pacto federativo ele seja retomado e reestabelecido. Aí, tentando entrar em alguns pontos. A questão do ICMS, Bolsonaro fez isso por uma questão política e eleitoral. Ele foi lá, fez pressão sobre o Congresso Nacional, com a ajuda de Arthur Lira, ele reduz o ICMS sem nenhuma negociação com os estados e abaixa isso, né? Praticamente ali numa manobra de uma hora para outra, às vésperas das eleições, não rendeu o dividendo eleitoral que ele esperava, mas desorganiza as finanças dos estados. A causa de fundo disso foi uma guerra que estava acontecendo na Ucrânia, que mexeu com todo o preço do petróleo. O petróleo é uma commodity, o preço sobe, o preço cai. Combustível é assim mesmo, você não consegue ficar interferindo toda hora em preço de combustível. Não existe uma política danosa da Petrobras, drástica da Petrobras. O papel do financiamento do BNDES em relação aos estados, isso a gente vai ter que avaliar com muito cuidado, porque o endividamento dos estados ele já era bastante significativo. Então, é preciso entender a situação financeira de cada estado, como é que está a dependência do estado em relação aos financiamentos bancários e exatamente o que o Lula está querendo fazer, porque senão o remédio pode se transformar num veneno. Boulos. Vamos lá. Não, acho assim, foi muito bom. A Raquel já corrigiu parte dos pontos que eu gostaria de mencionar. O impacto do ICMS, do corte que foi feito nos estados, se coloca como se o que nós estivéssemos defendendo é aumento de imposto para que aumente o preço no produto final. Longe disso, não é? Para a redução real e a estabilidade no preço dos combustíveis, nós precisamos justamente mudar o modelo. O Brasil não é autossuficiente em derivados de petróleo, mas o Brasil é autossuficiente em petróleo bruto. Para que o país possa se tornar autossuficiente em derivados, o que é desejável, logicamente, para a autonomia nacional, ele precisa refinar mais aqui.
Ou seja, precisa construir mais refinarias, precisa garantir que essas refinarias estejam sob controle público, que é o que o governo Lula justamente está tentando fazer. Para você ter o controle do ciclo, desde o poço de petróleo até a bomba de combustível. Isso permite, sim, com que você tenha uma influência nos preços, como se tem em termos internacionais. Né? Achar que isso é uma jabuticaba brasileira é não ver. Como é que se acredita que você vai ter que utilizar o preço do parâmetro internacional medido em dólar se você consegue controlar o ciclo todo aqui? Qual é a racionalidade disso? Não é? É lógico, você tem a commodity, você é um país exportador, não é? Se você é a Arábia Saudita, se você é a Venezuela, se você é o Irã, é um grande país da OPEP, não é? Um magnata do petróleo, é uma coisa. É lógico que o preço internacional de exportação vai ser a referência. Se você quer garantir o seu consumo no mercado interno, a perspectiva, e não só para o consumidor final que vai encher seu tanque de gasolina, mas para poder reduzir a inflação de custos na economia, e o combustível é essencial para isso, sobretudo o óleo diesel no transporte de mercadorias, você tem que influenciar no preço de combustíveis. Né? Então, é isso que o governo buscou fazer, é isso que foi interrompido com o governo Temer, com uma adesão automática ao PPI, que gerou um custo tremendo e progressivo a todos os consumidores, a todo mundo, não só que bota gasolina no seu carro, mas a todo mundo que compra um tomate, que compra um arroz, porque tudo isso é transportado por via rodoviária e por caminhões.